No primeiro ano da pandemia da Covid-19, os brasileiros recorreram mais às bebidas alcoólicas e às drogas. Para alertar sobre o assunto, foi criado o Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo, no dia 20 de janeiro, próximo domingo. O reforço da discussão social sobre o uso indiscriminado de álcool e outras drogas é extremamente necessário, principalmente por se tratar de uma questão de saúde pública. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o médico hepatologista Rafael Ximenes. Ele está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Wilker. Bom dia aos telespectadores. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente por que essa questão do aumento do uso de álcool agora, na época da pandemia, preocupa vocês, especialistas. Olha, esse aumento no consumo de álcool, ele resulta em uma série de malefícios à saúde da população. Então, desde questões mais imediatas, como envolvimento em acidentes, situações de violência, até mesmo em doenças crônicas, como é o caso da pancreatite e da cirrose, por exemplo. Doutor Rafael, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que o senhor explicasse aí para a gente, de uma forma mais simples, né, para nós leigos, o que o álcool ele provoca no organismo? Por que ele faz mal, principalmente em excesso, é claro? Marina, num primeiro momento, né, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela pode ter algumas alterações neurológicas do tipo mudar o comportamento, né, dependendo da quantidade, ter muita sonolência, num excesso extremo até entrar em coma, e isso muda também o tipo de comportamento que ela tem. Então, a pessoa que às vezes não é agressiva passa a ser, ela perde reflexo, pode envolver acidente de trânsito, por exemplo. Ao longo do tempo, o álcool vai causando lesão em vários órgãos, ou seja, ele vai causando mal, né, matando as células, levando à inflamação de vários tecidos do organismo. Então, o paciente pode começar a ter alteração cardíaca, ele pode ter lesão no pâncreas, que é um órgão que, quando não está bem, gera dor, alteração de hábito intestinal, e principalmente no fígado, onde as consequências são ainda mais graves, que são os casos de cirrose. Doutor, e para evitar que esses problemas todos que o senhor listou para a gente aconteçam, existe uma quantidade máxima, algo estabelecido que a gente pode considerar como o aceitável ou não? Cada pessoa tem um organismo diferente, para cada pessoa isso varia? Existem variações individuais, tem pessoas que são mais ou menos susceptíveis ao álcool, também depende se a pessoa já tem alguma outra doença do fígado ou não, mas a gente tem regras gerais que servem pelo menos para dar um norte para a gente. Então, no caso de mulheres, né, até 7 doses por semana, eu já explico o que seria uma dose, é considerado seguro. Né? Para os homens, na maior parte dos casos, até 14 doses por semana também é um limiar seguro, desde que não sejam mais do que 4 no mesmo dia. O que é uma dose? É uma long neck, uma lata de cerveja, uma taça de vinho ali de 125 ml ou em torno de 40 ml de destilado. Certo, doutor. Agora, falando aí dessa distribuição, né? Tem muita gente, né, que ouve isso aí e pensa, nossa, mas eu tomo isso num dia só, mas ele bebe uma vez só por semana. Isso é aceitável ou não? É prejudicial quando a pessoa exagera aí num dia só, por exemplo? É prejudicial também. Então, assim, a gente tem o que seria o limite semanal, mas dentro da mesma ocasião, não mais do que 4 doses para homens, 3 doses para mulheres. É uma ocasião, se a gente for também se aprofundar um pouquinho, é em torno de 2 horas. Então, se a pessoa bebe, de repente, 6 latas de cerveja, mais um período aí de 6, 8 horas, pode ser que ela tolere bem. Mas, de toda forma, é considerado um beber pesado episódico, é o termo técnico que a gente usa, e merece uma avaliação médica para saber se essa forma como ela está bebendo está prejudicando o organismo. Doutor, a gente ouve muito, né, que as pessoas vão ficando resistentes, né, cada vez bebem mais para ter o efeito ali do que o álcool provoca no corpo. Mas os nossos órgãos, né, o fígado, por exemplo, os rins, eles não funcionam dessa forma, né? A pessoa não vai ficando mais tolerante. Perfeito. Então, você explicou exatamente o que acontece. Então, ele pode ter uma tolerância em relação à percepção dos efeitos do álcool, né? Então, ele precisa beber mais para ter o mesmo efeito. Mas isso não quer dizer que os órgãos estão acostumando. As lesões, né, potenciais pelo álcool, elas continuam acontecendo. E um fato interessante é que a gente
diagnostica um paciente com cirrose, por exemplo, e fala, nossa, mas eu bebo, eu nunca nem ressaca eu tive. E não existe uma relação entre ter ressaca ou não e os órgãos estarem sofrendo lesão. Certo, doutor. E qual que é o risco daquelas pessoas que tomam aqueles medicamentos para combater a famosa ressaca, né? No dia seguinte, a pessoa vai ali e toma alguns medicamentos, alguns produtos ali para tentar aliviar aqueles sintomas ruins. Isso também é prejudicial? Pode correr algum risco essa pessoa? Alguns desses produtos podem sim trazer algum risco, em especial aqueles que têm AS, ou aspirina, ácido acetil salicílico, que é uma substância que pode dar lesão especial no estômago. Mas fora isso, são produtos relativamente seguros, mas que não previnem ou corrigem a lesão que o álcool trouxe. Então eles podem ajudar a aliviar o sintoma de ressaca, assim como a hidratação, por exemplo, também costuma ajudar, mas não vão prevenir que a pessoa desenvolva doenças. Era sobre isso que eu queria falar agora, doutor, a questão da hidratação. Muita gente fala que não passa mal, que os órgãos estão ali com tudo em dia porque bebem um pouco ali no meio, né? Acabam tomando um pouco de água. Isso resolve mesmo? Faz diferença para o nosso organismo de fato ou não? Faz alguma diferença positiva, então é algo que a gente incentiva que as pessoas façam por dois motivos. Primeiro, realmente para evitar sintoma de ressaca. Grande parte dos sintomas da ressaca tem a ver com desidratação. E se a pessoa, concomitantemente à bebida alcoólica, ela também ingere água, a chance dela desidratar é menor. Além disso, quando você intercala a bebida alcoólica e a água, que quem bebe vinho é mais comum fazer, mas isso poderia ser feito com outras bebidas também, no final você acaba bebendo menos bebida alcoólica, né? Porque você gasta um certo tempo bebendo água também. Então é algo que a gente recomenda como positivo. Certo. Doutor Rafael, o senhor como médico hepatologista, a gente disse aí no anunciado, né, logo no começo da entrevista, que esse período de pandemia fez com que aumentasse, né, esse consumo de álcool, drogas, enfim. O senhor percebeu uma procura maior por atendimento médico com problemas relacionados a esse abuso? Sim, infelizmente sim. A gente percebeu esse aumento, tanto no consultório, quanto a gente vê em estudos que avaliaram isso em populações maiores, mostrando que a procura a serviço de saúde por problema associado ao álcool, ela aumentou durante a pandemia, como consequência desse aumento de consumo. Então a gente vê desde quadros, vamos dizer, mais agudos, a pessoa que não bebia muito passa a beber e piora, por exemplo, uma doença do refluxo, alguma alteração de estômago, até aqueles casos mais graves de pessoas que já bebiam cronicamente, já tinham algum grau de lesão mais grave do fígado, e desenvolvem descompensação da cirrose e acabam procurando a gente por esse motivo. Doutor, quem bebe muitas vezes usa a desculpa seguinte, né? Que o álcool ali, a cerveja, por exemplo, ou o vinho, provoca menos danos à saúde do que o refrigerante, por exemplo. Isso é verdade ou não? Olha, as duas bebidas elas têm seus riscos associados, mas a bebida alcoólica o risco é maior, né? Acho que a gente tem mais doenças associadas ao excesso de consumo de álcool do que ao refrigerante, por exemplo. É claro que o refrigerante, por ser uma bebida muito rica em açúcar, ela traz uma série de riscos para o organismo, inclusive de gordura no fígado, que é um grande problema. Se a pessoa tem as duas coisas, né, gordura no fígado por má alimentação, excesso de açúcar e ainda bebe bebida alcoólica, aí é pior ainda. Doutor Rafael, em relação à associação do álcool com drogas, o que o senhor pode dizer? Qual que é o risco? Isso normalmente acontece, a pessoa que está ali afundada no alcoolismo, de repente não tem muito controle, ela está até mais predisposta a consumir também outros tipos de drogas? Sim, né? Infelizmente a gente vê alguns casos de pessoas que, além da bebida alcoólica, também fazem uso de drogas ilícitas, e isso acaba somando bastante os riscos. Então, por exemplo, o álcool e a maconha, os dois têm efeito depressor do sistema nervoso central, então a pessoa corre um risco maior nessa combinação. Se a gente pegar outros tipos de drogas, que são estimulantes, como a cocaína, ela aumenta o risco, por exemplo, de arritmia, infarto, isso pode potencializar o malefício do álcool também. Perigoso demais, né, doutor? Agora o senhor falou sobre as drogas ilícitas, mas e quando o álcool é associado aos medicamentos? A pessoa tem ali o hábito, né? Às vezes toma um remédio para pressão ou para depressão, e essa pessoa em algum momento associa esses remédios ao álcool. Isso pode representar riscos também, né?
Pode sim, em dois sentidos. Ou o álcool potencializar um efeito colateral do remédio. Então, o principal que a gente vê, por exemplo, são remédios que dão sonolência. Se você consome eles junto com álcool, a gente pode ter uma sonolência excessiva e mais grave. Em outros casos, o álcool pode reduzir o efeito daquele remédio. Então, o paciente toma o remédio, mas o efeito é menor pelo consumo de bebida alcoólica. E tem alguns casos, né, de remédios que causam lesão no fígado, por exemplo, o paracetamol, que ele causa lesão dependendo da quantidade diária que a pessoa usa. Se a pessoa bebe cronicamente, às vezes com uma dose menor de paracetamol, ela já pode começar a ter lesão no fígado. Certo, doutor. E quando é que a pessoa deve ter o sinal de alerta aí de que algo não está, né, bem, que esses efeitos, né, a longo prazo já estão acontecendo? Que tipo de sintoma que a pessoa sente e o que ela deve fazer de imediato? Marina, você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão do sintoma. As doenças do fígado, em especial, elas costumam ser muito silenciosas ao longo de vários anos. Então, nossa recomendação é a gente não esperar ter algum sintoma para procurar o médico. Mas então, como é que eu sei se eu preciso procurar ou não? Duas questões. A primeira, se a pessoa consome bebida alcoólica em quantidade maior do que aquela que a gente mencionou, ou seja, mulheres mais do que 7 doses por semana, homens mais do que 14 doses por semana, ou mais do que 4 numa mesma ocasião, ele já deve procurar o médico para saber se está tudo bem. E existe também alguns critérios para a gente saber se a pessoa tem uma certa dependência do álcool, que são basicamente 4, que se a pessoa tiver 2 deles, é muito recomendável que ela procure ajuda. Que seria se ela já pensou em parar de beber, esse é um sinal de alerta, se outras pessoas já falaram para ela parar de beber, se ela se sente culpada, por ter ingerido bebida alcoólica, e o mais grave deles, se logo pela manhã, quando ela acorda, ela sente essa necessidade de beber para começar seu dia. Se ela sente alguma dessas coisas, ela tem que procurar ajuda. São alertas importantes, né? Porque muita gente acaba levando isso na brincadeira, né, doutor? E o assunto é muito sério. E quais são as doenças do fígado? O álcool pode provocar que tipo de problema? No primeiro momento, o que o álcool gera é um aumento de depósito de gordura no fígado, também um processo de esteatose. Em algumas pessoas, em especial se ela mantém o hábito de beber em excesso, essa gordura no fígado vai vir acompanhada de inflamação do fígado, então a gente vai começar a ter lesão das células do fígado. Isso pode gerar um quadro de piora de função do fígado, que a gente chama de hepatite alcoólica, e o paciente começar a ficar amarelo, em alguns casos confusos, ter que ser internado por isso. E naqueles casos também muito graves, o paciente pode evoluir para cirrose, começar a ter água na barriga, vômito com sangue, confusão mental, ou seja, consequências muito graves que a gente quer muito evitar. Certo, doutor Rafael, e tem algum tipo de câncer que pode ser provocado aí pelo consumo excessivo do álcool ou das drogas? Sim. Então, em relação ao próprio fígado, quem tem cirrose por álcool tem um risco aumentado de câncer primário do fígado, câncer de boca, garganta, esôfago, estômago, são vários tipos de cânceres que a gente tem associação com o consumo excessivo de bebida alcoólica. Doutor, ter um dia para a gente refletir sobre esse assunto, o senhor acredita que seja importante? Porque, como eu disse, em muitos casos, em muitas famílias, isso é levado ali na brincadeira. Falar sobre isso, o senhor vê no consultório, por exemplo, que existe muito desconhecimento a respeito desse assunto? Existe. Esse alerta, a gente ter um dia para alertar a população sobre isso é muito importante, porque o álcool ele é muito aceito, culturalmente, socialmente. E às vezes isso gera aquela impressão de que é normal, de que não faz mal. A gente escuta muito do paciente, não, mas meus amigos todos bebem mais do que eu, como se isso fosse mudar o risco que ele está sofrendo, a lesão que ele está sofrendo. Então, a gente alertar e falar, olha, tudo bem, a gente sabe que a bebida alcoólica com moderação, ela realmente faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa culinária. A ideia não é também colocar totalmente contra a pessoa ingerir bebida alcoólica em alguns momentos. Mas ela tem que fazer isso com cautela, com segurança e, se existe alguma dúvida sobre o efeito que isso está tendo no organismo, com uma avaliação para avaliação de riscos.
Dr. Rafael Ximenes, médico hepatologista, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter trazido tantas informações importantes. Ainda mais que a gente está chegando ali, né, no que é considerado um feriado prolongado. A gente sabe que não é feriado oficialmente, mas muita gente acaba aproveitando como se fosse, né? Então ficou alerta aí para quem vai aproveitar de alguma maneira esse feriado que está chegando aí, que já está batendo ali na nossa porta. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição sempre que vocês precisarem.